Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 2. Enquanto você acha o texto bíblico, gostaria de tecer alguns agradecimentos nesta noite. Primeiramente, ao nosso Deus, que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite para adorá-lo. Segundo, ao pastor José Carlos, pastor dessa casa, nosso pastor presidente, na pessoa do pastor Álvaro, que o Senhor cubra esse ministério com o seu sangue. Agradecer também a toda a coordenação da UMAD, na pessoa do pastor Agábio, pelo convite que me foi feito. Quero dizer que essa oportunidade é uma forma de Deus me presentear e me dar a oportunidade de retribuir tudo que esse departamento já fez pela minha vida. Anos atrás eu estava como você aí, sentado, ouvindo os pregadores que aqui estavam sendo ministrados ao coração por Deus. E hoje, pela graça de Deus, Ele me concede essa oportunidade para retribuir um pouquinho ao mar de tudo que eles plantaram na minha vida. Quem achou, diga amém. Vamos fazer uma leitura um tanto quanto extensa, mas é necessária. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma carta muito interessante. Ela é conhecida como a carta da alegria. E é importante a gente notar em que contexto Paulo escreve essa carta. Muito provavelmente ele estava preso em Roma, no meio das suas prisões, e ele recebe uma visita de um irmão enviado pela igreja que ele plantou em Filipos. O nome desse irmão é Epafrodito. E ele chega até as cadeias de Paulo, e Paulo fica surpreso, alegre no coração, regozijando por causa dos irmãos terem se lembrado dele. E ele decide escrever essa carta aos filipenses, primeiro para agradecer as ofertas e a generosidade dos irmãos em Filipos. Segundo, para
motivar os irmãos a sempre se alegrar. Eu já disse, essa carta é conhecida como a carta da alegria. E se você notar na leitura dela, você vai ver por várias vezes o apóstolo Paulo dizendo: alegrai-vos, regozijai-vos, se alegrem. Você vê isso. E por um terceiro motivo é tratar de alguns problemas que havia dentro de Filipos. Dentre os problemas que havia, quero destacar 3. O primeiro deles é a perseguição. Filipos era uma cidade que era uma colônia de Roma. Era uma pequena Roma dentro daquela região. Por ser uma colônia romana, todos ali prestavam cultos ao César. E diziam: o César é o Quírios. Quírios significa Cristo, Quírios significa Senhor. Todos eles professavam a fé no império. E diziam: o Senhor é César, o Senhor é César. Porém, quando o evangelho chega, entra nos corações dos filipenses, eles param de dizer: o Senhor é César, e agora começam a dizer: quem é o Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Jesus. Afinal, o nosso Cristo não aceita dividir adoração com ninguém. Aleluia. E por causa disso, os cidadãos de Filipos perseguiam a igreja do Senhor que ali estava. E é importante dizer que essa perseguição não era como a que a gente tem hoje, mas essa perseguição, ela era fatal e mortal. Ser cristão no primeiro século era assinar um decreto de morte contra a sua própria vida. Então, os irmãos de Filipos estão sofrendo perseguições. Mas Paulo olha para eles, versículo 29 do capítulo 1, e diz: essa perseguição de vocês não é sofrer, mas é prazer. Como assim, Paulo? Eu estou sofrendo perseguição, eu estou correndo risco de morte. E Paulo está dizendo: não é sofrer, é prazer, porque a vós vos foi concedido não só crer em Jesus, mas sofrer em nome dele. Então eu venho trazer uma palavra para você nesta noite. Não estranhe quando a perseguição bater na sua porta por causa da fidelidade em Cristo. Não estranhe quando o mundo lhe desprezar. Não estranhe quando você for excluído, porque para nós foi dado o privilégio não somente de crer, mas também de sofrer por causa desse evangelho. A gente precisa se lembrar que a gente abraçou o evangelho do Cristo que sofre. A gente precisa se lembrar que a gente abraçou a mensagem do evangelho de um Cristo que foi morto numa cruz. Sofrer não é perseguição, não é sofrer, é prazer. Aleluia, glória ao nome de Jesus. O segundo dos problemas que aparecia lá em Filipos eram problemas de heresias que tentavam se infiltrar dentro da igreja do Senhor. Essas heresias são manifestadas em duas linhas. A primeira delas, motivada pelas filosofias gregas, diziam para o povo: pode fazer o que quiser com o seu corpo, pode fazer o que quiser com sua carne, porque a sua carne é matéria, a sua carne é má, então todo prazer que ela pedir, você dê. Porque para Deus, o que importa é o espiritual. O espiritual que é divino. O espiritual é que Deus deseja. A sua carne pode fazer o que quiser. E eles estavam tentando se filtrar dentro da igreja. E parece que hoje não mudou o discurso. O mundo continua dizendo: que é isso, meu filho? Pode aproveitar a vida. Adolescente, vir para o culto, eu vou é para o São João. Adolescente, adorar a Deus? Não, meu filho, você está perdendo tempo. E isso tem tentado se filtrar dentro da igreja. Tem tentado se filtrar dentro da igreja. Com pessoas
falsos profetas, falsos mestres pregando uma hipergraça, uma graça suprema, que você pode pecar o que quiser, é só vir para o culto, levantar as mãos, derramar 2 lágrimas e está tudo bem. Mas o Evangelho de Cristo é a graça que venha como estais, mas quando chega aqui dentro, tem transformação. A graça que salva é a graça que transforma. A gente diz, pode vir prostituta do jeito que quiser, mas quando chega aqui dentro, é transformada em mãe de família. A gente diz pro bêbado, pode vir do jeito que quiser, mas quando chega aqui dentro, o Evangelho entra no coração. Ele não quer saber mais de cachaça, não quer saber mais de cerveja. Ele está na mesa da comunhão, tomando Santa Ceia. Aleluia! A graça que salva é a graça que transforma. A segunda das heresias que tentava se filtrar dentro da igreja de Filipos era uma linha chamada dos judaizantes. Era um problema e um calo no sapato de Paulo, por toda a igreja que ele passava. Eram judeus que chegavam no meio da igreja e diziam, Jesus não é suficiente. Para você ser cristão, para você ser aceito por Deus, tudo bem, Jesus é importante, mas você precisa cumprir os rituais judaicos. Você precisa fazer a circuncisão. Você precisa fazer os rituais, senão Deus não lhe aceita. É Jesus mais alguma coisa, dizendo que Jesus não é suficiente. E parece que hoje não mudou isso. Será que a gente não vê hoje gente dizendo, é Jesus, mas sua oferta também? Ou será que a gente não vê, é Jesus, tudo bem, mas você precisa fazer alguma coisa? Sempre tem um mais depois de Jesus. Perceba, se a gente olhar para as religiões de fora, os espíritas dizem, Jesus mais obras. Os católicos dizem, tudo com Jesus, nada sem Maria. Jesus não é suficiente. Jesus precisa de um ajudante. Jesus precisa de uma muleta. Isso tem tentado entrar dentro da igreja do Senhor. Mas quando isso aconteceu lá na Idade Média, Deus fez um rebuliço tão grande, levantou os reformadores para afirmar as 5 solas da reforma: só Cristo, só a graça, só a fé, só as Escrituras e só a Deus a glória. O nosso Cristo não precisa de moleta. O nosso Cristo não precisa de um plus. O nosso Cristo é suficiente. O nosso Cristo é suficiente. E quem está satisfeito com o Cristo das Escrituras, levanta a mão e adora nesta noite. Agora perceba, há um terceiro problema. E esse problema, julgo eu, que seja o mais difícil de ser tratado. Porque se a gente olhar para a perseguição e para as heresias, são coisas de fora tentando entrar dentro da igreja. Mas o terceiro dos problemas está muito bem exemplificado no capítulo 4. Quando Paulo traz à tona um caso que estava acontecendo lá em Filipos. Ele chama o nome de 2 irmãs, Evódia e Síntique. Essas irmãs não se suportavam. Essas irmãs não se gostavam. Essas irmãs tiveram intriga. Eu não sei por qual motivo, a Bíblia não diz, e Paulo parece que não faz pouco caso em saber do que foi que aconteceu. Mas ele deixa claro: tem grupo dentro da igreja, tem contenda dentro da igreja, tem vanglória dentro da igreja. Evódia e Síntique se suportem, pensem o mesmo, sintam o mesmo.
E esse problema é tão difícil de ser tratado que Paulo reserva o capítulo 2 inteiro para falar sobre isso. A questão central de toda esta carta é o capítulo que a gente leu, que vocês escolheram como tema da festa de hoje. E perceba, no capítulo 2, Paulo faz 3 pedidos. O primeiro deles está descrito nos versículos do 1 ao 4. Paulo é pastor, lá em Filipos. Então, ele fala sobre alegria. E o primeiro pedido é: completem a minha alegria. Perceba uma coisa. Paulo está a carta inteira dizendo: eu me alegro nas correntes, eu me alegro na perseguição, eu me alegro com a generosidade de vocês, eu me alegro com a vinda de Epafrodito, mas tem uma coisa que não alegra o meu coração. Os irmãos aqui são pastores, e se tem uma coisa que machuca o coração do pastor é ele ouvir: tem grupinho dentro da mocidade, tem grupinho dentro da igreja, tem disse-me disse e tem fofoca. E se isso incomoda os pastores, imagina o Senhor. Provérbios vai dizer que Deus odeia quem semeia contenda entre os irmãos. Sabe por que é perigoso? Porque as coisas que vêm de fora, a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode vir heresia, pode vir perseguição. Mas o próprio Jesus que disse isso, ele disse: um reino dividido, ele não subsiste. Então, se há um problema grave que precisa ser tratado na igreja do Senhor, é uma coisa chamada comunhão, união. A contenda precisa desaparecer. Paulo fala sobre isso: completem a minha alegria. O segundo pedido de Paulo é: operem a vossa salvação. Isso está lá no versículos 12 e 13. Eu acho interessante isso, porque esse segundo pedido de Paulo, ele nos traz a ideia que a nossa salvação não é estática, que a nossa salvação não é só um momento, mas que a nossa salvação, ela é ativa, ela não é inerte, ela se movimenta. A nossa salvação, ela trabalha, opera. Então, a gente precisa operar a nossa salvação. A nossa salvação não pode ficar inerte. Nós não podemos ser crentes de um decisionismo que a gente decidiu e a gente continua do mesmo jeito, desde o começo até o final. Precisa evoluir. A salvação opera, a salvação trabalha. A gente precisa fazer acontecer a nossa salvação. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E o terceiro dos pedidos de Paulo é justamente o tema de vocês: brilhem a sua luz. Isso é interessante, porque Paulo está olhando para a cidade de Filipos e ele está trazendo um comparativo com o universo. Sabe a vastidão do universo, toda a sua escuridão? Você olha para um lado, trevas. Você olha para o outro, trevas. Ele está olhando para os filipenses e dizendo, para aquela igreja: sabe o que é que deixa Filipos bonito? Não é a sua cultura grega. O que deixa Filipos bonito não é o poderio romano, a influência de Roma. O que deixa Filipos bonito é a igreja que está lá. O que deixa o céu bonito são as estrelas que estão lá. O que deixa João Pessoa bonita não é as praias, não é os pontos turísticos, é a igreja do Senhor que não para de brilhar. Aleluia! É a igreja do Senhor que não pode ser contida. É isso que Jesus diz. Parece que Paulo ecoa o sermão da montanha e diz: vocês são a luz do mundo, e não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte, e não tem como você ligar
a lamparina e colocar debaixo da mesa. Tem que colocar no velador. E ela ilumina. Ela ilumina. Ela ilumina. Meu filho, a sua fé é escandalosa. Pode tentar lhe esconder, lhe ocultar, lhe comprimir. Mas a sua fé grita. Ela é luz no meio das trevas. E como é que a gente faz isso, Paulo? Olhe para o seu irmão e diga assim: frônesis. Ixi, como ficou feio. Vamos repetir. Diga para o seu irmão: frônesis. Ô glória, melhorou. Paulo fala no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Frônesis é a palavra que foi traduzida por sentimento. Porém, assim como a nossa palavra saudade no português não tem correspondente no inglês, por exemplo, a palavra frônesis não tem correspondente no nosso português. Então, você vai encontrar em algumas Bíblias a palavra sentimento. Em outras, tem o mesmo modo de pensar. Em outras, você vai encontrar, tendo em vós, a mesma atitude que houve em Cristo. Isso é muito importante, porque frônesis não é um mero sentimento, não é um mero modo de pensar, e não é uma mera atitude. Mas eu acredito, e eu gosto dessas várias versões, que elas completam o sentido de frônesis. Porque se a gente dizer que ela é só sentimento, é só um sentimento, é abstrato, é algo só do coração. Se a gente disser que é só modo de pensar, é algo só para raciocinar. Se a gente disser que é só atitude, é só fazer, independente de como seja. Mas quando a gente pega esses três fatos, esses três sinônimos, essas três traduções, a gente sabe que frônesis é sentir com o coração, é raciocinar com a mente. Mas isso não fica no campo abstrato, mas me faz agir. Eu gosto de traduzir isso como os evangelistas traduziram. Jesus chegava no meio da multidão, olhava elas, necessitadas, como ovelhas desgarradas sem pastor, e o texto vai dizer: e moveu-se de íntima compaixão. Jesus sentia, mas não ficava com o sentimento resguardado. Esse sentimento que ele tinha o fazia raciocinar, olhar para aquela multidão e perceber: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me mover. Aleluia. Sabe qual é a oração de hoje? Deus, põe em mim o teu coração. Deus, me faz olhar com os teus olhos. Deus, me faz agir como o Senhor agiria. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tende em vós a mesma frônesis que há em Cristo. Porque diante do amor de Cristo não tem contenda no mundo que fique. Quando você olha para o seu irmão com o olhar de Cristo, não tem contenda, não tem vanglória que fique de pé. Quando você pensa com a mente de Cristo, você não olha atravessado para o irmão. Quando você age como Cristo, você não exclui o irmão. Mas quando você age como Cristo, a comunhão, a união, a graça de Deus invade o ambiente. Aleluia. Paulo já ensinou como, mas Paulo é didático. Paulo é didático e ele se utiliza de uma canção para que isso fique gravado no coração. Eu tenho certeza que poucas mensagens vocês decoram, mas as músicas de Cássio vocês sabem tudinho. Sim ou não? É muito comum a gente ter na nossa mente algo que tem melodia, música. É mais fácil grudar, gravar na nossa mente. É tanto que a Igreja Católica olhou para Martim Lutero e disse: a música dele fez mais estrago na gente do que os seus sermões. Então, Paulo é didático, Paulo entende isso. E ele se utiliza de uma canção da igreja primitiva.
Versículo 6 até o 11 é uma canção. A gente não percebe na leitura do texto, quando traduzido, mas isso aqui é uma canção que era cantada na igreja primitiva. E eu acho muito importante que esse texto esteja aqui. Porque a gente tem no Antigo Testamento uma série de livros poéticos, tem um hinário com 150 hinos, que mostram como o povo de Deus adorava no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento a gente não tem isso. E esse é um dos poucos casos que a gente tem um vislumbre de como era a adoração da igreja primitiva. E quando a gente olha para a adoração da igreja primitiva, a gente não sabe o ritmo, a gente não sabe a melodia, a gente não sabe a harmonia, mas a gente sabe o que eles cantavam. E o que é que eles cantavam? Cristo. O quê? A sua humilhação, a sua cruz, a sua exaltação. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê, a gente sabe o que circundava nos cultos delas. Era Cristo e somente Cristo. Era Cristo e somente Cristo. Era Cristo e somente Cristo. Isso faz a gente repensar e refletir o que é que a gente canta hoje. O centro da nossa mensagem é Cristo. O centro da nossa fé é Cristo. O centro da nossa religião é Cristo. E por que Cristo não está sendo o centro das nossas canções? Eu creio numa geração que vai se levantar, que Deus vai tirar sono para dar melodias celestes, para dar composições sobre o Cristo que as salvou. Levanta a mão para receber, quem quer receber. A partir de hoje você vai ter que dormir com a caneta e o papel do lado, porque Cristo vai te acordar para escrever sobre ele. Deixa as notas do celular abertas, porque Cristo está distribuindo canções nesta noite. Aleluia! O eixo da adoração no Brasil será mudado e Cristo será entronizado novamente em nossas canções. Que se cumpra em nós o Salmo 22. Deus, o soberano, Ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Glória a Jesus. Essa canção se dá em duas partes. A primeira é a humilhação do Cristo. Dos versículos 6 aos versículos 8, Paulo, utilizando essa canção, Deus guarde o compositor, oh glória. Ele fala da humilhação de Cristo. E ele começa dizendo que sendo em forma de Deus. Forma de Deus quer dizer que Jesus não era apenas um profeta. Que Jesus, ele não era apenas um curandeiro. Que Jesus não era apenas um mestre moral. Quando o cantor, o escritor compõe esse hino, ele está dizendo: esse Jesus, ele é Deus. Com todos os atributos de Deus, com todo o poderio e senhorio de Deus. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E Ele é de eternidade em eternidade Deus. Agora perceba, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que é que o escritor está dizendo? O compositor está falando? Ele está falando que esse Jesus, que é Deus, ele não utilizou dos benefícios de Deus. Ele não se apegou
ao lugar de Deus. Ele está ensinando a igreja a comunhão. Ele está dizendo, está vendo Jesus, que é Deus? Ele não teve usurpação. Ele não olhou para o trono e disse, é meu, eu não saio daqui. E fez pirraça. Não. Jesus é diferente. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso aqui é o completo oposto do que Adão fez, nosso pai. Que sendo homem, teve por usurpação ser igual a Deus. Isso é um comparativo impressionante. Que se por um lado Adão se levanta em rebeldia, o Cristo se submete em devoção. Que se por um lado Adão se levanta em rebelião contra o Senhor, Cristo abre mão. Enquanto Adão olha, porque Adão não era coitadinho, coisa nenhuma. Adão comeu do fruto porque ele foi enganado pela serpente, mas enganado pelo seu próprio coração também, porque o argumento da serpente é, você vai ser igual a ele. Adão se levanta, olha para o trono e diz, eu quero. Cristo olha para o trono, olha para a cruz e diz, eu quero. Aleluia! Enquanto Adão olha para o trono e diz, é meu! O Cristo olha para a cruz e diz, é minha! Minha! Glória ao Senhor, que não se apega, mas que se esvazia, que se humilha. Não usurpou a posição de Deus, mas esvaziou-se. Isso não significa dizer que Jesus, enquanto esteve em carne, não era onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Isso é mentira do diabo. Isso quer dizer que quando ele se esvazia, ele está represando todo o poder de Deus, se limitando. Dá para perceber o que é um Deus eterno entrar no tempo? Dá para perceber um Deus que é espírito se tornar carne? Dá para entender um ser que é autossuficiente? Vim como um bebê, ter que aprender a andar, a falar, depender de marido e José para tudo. Quando a Bíblia diz que ele se esvaziou, significava dizer que todo o poderio de Deus, que ele sempre foi Deus, e enquanto esteve aqui na terra, sempre foi Deus, ele represou todo o seu poder, e não usou nenhuma vez. Aleluia! Ele esvaziou-se e tomou forma de servo. Isso é uma referência clara a Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Não víamos parecer nem formosuras nele, mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelos vergões que abriram nas suas costas, pelo sangue que desceu, nós encontramos cura, restauração, nós encontramos salvação. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o hino não termina aqui, e se terminasse estava de bom tamanho, porque a cruz é o poder de Deus. Paulo vai dizer, o poder de Deus é demonstrado quando ele abre o mar, é demonstrado quando ele derruba as muralhas, mas ele foi mais demonstrado quando ele subiu na cruz e ensanguentado cessou o seu fôlego. Esse é o poder de Deus. Glória a Jesus.
A segunda parte do hino fala sobre a exaltação de Cristo. Agora perceba uma coisa. Do 6 ao 8, todas as atitudes que foram tomadas por Jesus. Ele se esvaziou, ele se humilhou. Sempre. A partir do versículo 9, parece que o Pai se levanta. Parece que o Pai diz: agora é minha vez. E a Bíblia vai dizer que o Pai se levantou e o exaltou soberanamente. Eu gosto de imaginar o corpo de Cristo estando lá no sepulcro em Jerusalém, rompido, sem fôlego. O Pai chegando na hora de levantar. E o coração começa a voltar. Porque a Bíblia vai dizer que foi Deus quem o ressuscitou dos mortos, desfazendo, destroçando, quebrando as forças da morte. Aleluia, glória a Jesus. O Pai se levantou para exaltar o seu Filho que tanto sofreu. Deus o exaltou soberanamente. Deus usou todo o seu poder para ressuscitar Cristo dos mortos. E exaltar soberanamente também faz menção à oposição que Cristo foi colocado. É o Pai dizendo: assim como eu tenho majestade, vem ser restituído em majestade. Assim como eu tenho glória, vem ser restituído em glória. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, pelo qual não é no nome de Maria, não é no nome de José, não é o nome de qualquer profeta do Antigo Testamento, não é nome de nenhum santo católico, não é em nome de Allan Kardec, não é em nome de Aristóteles que possamos ser salvos. Mas Pedro, pregando à igreja, ele diz: só há um nome, só há um nome, só há um nome em que há salvação: Jesus, Jesus, Jesus. E o versículo 10 é marcante: e a este nome se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe o que Deus está fazendo com Cristo? Deus parece que deu um passeio lá no céu. Os serafins olharam para Jesus e começaram a dizer: Santo, 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 preciso me dobrar. Os querubins olharam e diziam: preciso me dobrar. Os anjos diziam: preciso me dobrar. O arcanjo Miguel olhou e disse: ele é mais poderoso que eu me dobro também. Todo joelho dos que estão nos céus. Isso faz referência também à volta soberana de Cristo. Hoje a gente não vê todo joelho que está na terra se dobrando para Cristo. Mas naquele grande dia, meu irmão, naquele grande dia, meu irmão, não vai ter um joelho que não se dobre. A igreja se dobrará grata. Mas Mao Tse Tung vai ter que se dobrar. Hitler vai ter que se dobrar. Lula vai ter que se dobrar. Bolsonaro vai ter que se dobrar. Obama vai ter que se dobrar. Vai ter que dizer: Jesus é o Cristo. Jesus é o Senhor.
todo o joelho dos que estão na terra se dobrarão naquele grande dia. E parece que eu vejo, parece que Pedro teve essa visão, porque na sua carta ele diz: espera aí, os que estão debaixo da terra também vão ter que se dobrar, porque ele diz que Jesus foi morto e desceu até as profundezas da terra e pregou aos espíritos em prisão. É importante a gente dizer isso, porque pregar aos espíritos em prisão não é dizer que houve conversão depois da morte, mas isso é muito mais compreensível de ser traduzido como uma proclamação de vitória. Quando Cristo morre na cruz e ele desce às regiões profundas da terra, era como um rei, quando ganhava uma guerra e colocava todos os seus inimigos acorrentados e passeava na cidade que foi derrotada, para que todos vissem: ele é mais forte que o nosso rei. Aleluia. Eu acho que você não entendeu. Deus pegou assim: vamos dar um passeio ali nas partes mais profundas da terra. E era Cristo passando, os demônios olhando torto, mas o joelho dobrou. Oh glória! Os demônios olhando torto, enciumado, revoltado, mas o joelho dobrou. Teve que dizer: ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Oh glória! E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu acho interessante, estou finalizando, como os seres se comportam diante do Cristo exaltado. Se você puder ficar em pé, pode ficar. A gente finaliza agora, eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que você entenda isso antes. A Bíblia vai nos dizer o cântico e o clamor dos seres angelicais. O arcanjo toca a trombeta, os serafins clamam santo, os querubins, a Bíblia diz que Deus é entronizado no meio deles. Os 4 animais viventes, eles vão dizer: santo é aquele que era, que é e que há de vir. Mas Apocalipse capítulo 5, versículo 9 vai nos dizer que a igreja vai ensinar um cântico aos anjos, um cântico que eles não conhecem. A igreja vai chegar lá e vai dizer: digno és de abrir o livro, desatar os selos, porque foste morto e com o teu sangue nos comprastes. Os anjos não podem dizer isso, os serafins não podem dizer isso. Essa é a canção da igreja. Só a igreja canta sobre a graça. Só a igreja canta sobre a graça. Só a igreja canta sobre a graça. Só a igreja pode dizer: esse sangue foi por mim. Só a igreja, essa cruz foi por mim. Por favor, feche os seus olhos. Se você está constrangido por esse amor, comece a adorar a Ele. Comece cânticos de gratidão ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Eu não quero que você comece por causa da minha voz, mas por causa do sangue derramado. Mas por causa do sangue derramado. Mas por causa do sangue derramado. A cruz. Senhor maravilhoso, aqui está a tua igreja, que te adora
e te exalta, não somente pelos milagres que o Senhor faz, mas por tudo de maravilhoso que o Senhor fez na cruz do Calvário. Senhor, obrigado pela tua humilhação, obrigado pelo teu desapego, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor foi exaltado, ressuscitado, e a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Obrigado, meu Jesus, porque o Senhor é tudo que precisamos, o Senhor é suficiente para cada um de nós. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Sei que meu horário já foi embora, mas tem alguém aqui que quer aceitar a Cristo como Salvador? Eu tenho que fazer essa pergunta, porque Cristo está chamando você. Ele está dizendo para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Eu estou vendo uma mão levantada. Alguém vai ali, por favor, traz ela para cá agora. O Senhor está fazendo. Se você foi constrangido por esse amor, levante uma de suas mãos. Não é por força, não é por violência, mas é por amor. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Se tem mais alguém, pode vir. Levante uma de suas mãos. Glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém que quer firmar uma aliança com Cristo nesta noite? O Senhor está aqui e te chama. Há mais alguém que quer fazer essa aliança com o Senhor? Se não há, eu agradeço a minha oportunidade e deixo para os pastores orarem pela sua vida. Deus abençoe.